Fraternidade de luz, saudações para vocês, como vocês estão? Vamos lá para a orientação dessas últimas semanas e das próximas. Eu acabei não postando semana passada, não senti que era o momento de postar, ok? Vamos ver aqui o que o espiritual direciona para nós nesse momento. Leitura Yin e Yang. Vamos ver qual é a frequência neste momento, Yin e Yang. Qual é a frequência dessas energias neste momento? A existência, o início, a compreensão. Temos a harmonia e a amistosidade, tá? Bom, eu acho que essa carta aqui, ó, a compreensão, explica muito o momento que a gente está passando. Aqui um passarinho com a gaiola aberta, vendo os outros pássaros ali, né, voando. Eu acredito que é um momento de grande reflexão. A gente tem a carta 1 aqui, que é a existência, o início de tudo. É um momento de grande, profunda, né, reflexão em relação a quem você é, ao que os outros são e o que você quer se tornar. Muito profundo esse momento para todos nós. Vamos ver a energia Yang, que vem na energia Yang, a existência. Eita, vamos ver aqui. Energia Yin, que vem na energia Yin. Possibilidades. Tá, vamos lá. 1 e 2. Tem uma sequência aqui, né? Bom, na energia Yang tem um novo início, tem um aflorar. Aqui a energia Yang eu acredito, visualizando um futuro para concretizar um desejo, um sonho. E a energia feminina está no momento aí de esclarecimento, revelação, conseguindo ver as coisas com uma amplitude maior, se sentindo mais livre, mais assertiva. Com toda certeza a intuição do feminino tá nas tampas, tá? O feminino tá atingindo um campo sutil muito importante e olhando a situação com mais expectativas, né? Com expectativas mais positivas, porque não está só focando ali, mas está olhando num todo, ok? O masculino está vivendo na energia da noite, o feminino na energia do dia, ok? Vamos ver a frequência dos dois aqui, das duas energias, o criador e a desaceleração. Toda vez que vem, somos todos um em a ruptura. E temos a torre e as projeções. Todas as vezes que vem essa carta da tartaruga, eu lembro muito dos primórdios, né?
lá das características que a gente traz lá da época das cavernas, né, da pedra lascada, que eu gosto de falar, onde a gente sobrevivia muito pelo instinto, né, bastante comportamentos pela sobrevivência. Mas uma coisa que um detalhe nesse momento que está acontecendo com todos nós do mundo inteiro é o final das projeções, tá? Eu vejo que vai começar, já começou, né? Uma troca mais recíproca entre a energia Yin e Yang, né? Na verdade, não é mais. A gente não vai fazer mais esse espelhamento. Então, é muito interessante essa fase, porque é uma fase onde quem você precisa ali se relacionar, você não vai ter mais esses atritos que a gente tinha, onde quando você se encontrava com alguém ali que tinha uma conexão, a pessoa espelhava todas as suas sombras, fragilidades, e isso trazia muito atrito. Agora vai ter uma compreensão, uma empatia nas relações, uma troca muito justa, né? Porque isso vai fazer com que a gente consiga se relacionar com as pessoas, principalmente os escolhidos, as pessoas mais sensíveis. E por que eu vou começar a falar um pouco mais dos escolhidos? Porque até no estágio do meu processo, eu não vi as coisas assim, né? E os escolhidos realmente são pessoas que vieram para fazer a diferença e não são pessoas que estão com o pensamento igual da maioria, tá? Essas pessoas, elas realmente desenvolvem coisas muito importantes. Um detalhe que eu volto a falar, que eu falei uma vez num vídeo, teve muita gente que bateu de frente. Escolhido não está casado, tá? Não está casado, eu volto a falar isso. As pessoas que estão em união estáveis, com família formada, essas pessoas elas vieram cuidar de outras coisas, tá? Não que escolhido não possa vir a ter um casamento tradicional, mas nesse momento o espiritual me mostra que os escolhidos não estão em união, tá? Não estão em relacionamento, porque essas pessoas elas vieram para desenvolver coisas além da matéria. Então, você está num relacionamento, você renuncia da sua própria identidade para estar num relacionamento, tá? E essas pessoas que foram escolhidas, elas vieram com um dever, com o trabalho de se autoconhecer, de se autonutrir. São pessoas que vieram para quebrar estigmas, dogmas. Ah, Natália, mas tem casais que vieram para fazer isso? Eu já comentei aqui num vídeo, aqui nesse canal, em um vídeo que eu não me recordo, dos casais que se encontraram na década de 60, né? Inclusive meus pais são um desses casais, que são encontro de almas, eles falam, né? Eles, os espiritualistas que são almas gêmeas, né? São pessoas que se encontram ali e ficam aí, né? No caso, meus pais já estão há 40 anos juntos. Então, são pessoas assim que têm sincronicidade de data, tem a diferença de etnia, né? Tem a mesma idade, mas são de etnias diferentes. Tem vários tipos de diversidade desses casais da década de 60. Eles vieram para quebrar estigmas e dogmas da família, né? No mundo inteiro. Então, são pessoas que
vieram aí para fazer isso. Tem, claro, alguns casais que vieram um pouco antes, mas a grande massa foi ali na década de 60, tá? Nessa era que a gente está, são as pessoas que estão vivendo em solitude, mas não é a solitude que não é construtiva, né? Na verdade, a solitude e não a solidão. É claro que os escolhidos, eles têm momentos de profunda dor humana, só que são pessoas que são movimentadas por uma força divina. Então, não são pessoas que ficam presos em coisas mundanas, tá? São pessoas que estão além dessa reflexão da matéria, né? É como se fossem pessoas desligadas daqui, tá? Elas não conseguem seguir o padrão do que é pedido, não conseguem mesmo, só que mesmo não seguindo o padrão, de certa maneira essa sociedade abraça essas pessoas. Não são pessoas rejeitadas pelo social, tá, gente? Os escolhidos. Não são. Apesar de serem pessoas que divergem o que o social pede, são pessoas que, de certa maneira, elas são introduzidas pela energia netuniana, elas entram nos lugares guiado pelo espiritual e elas se tornam como se fosse vírus num sistema, elas corrompem um sistema. Então são pessoas que de certa maneira são chave-michas, elas se conectam e se adaptam a meios diferente das pessoas que são fixas, tá? Que não conseguem ter essa flexibilidade. Então, o espiritual anda falando bastante comigo sobre a questão dos escolhidos, tá bom? Então, só para enfatizar aqui, final de projeção. Não vai existir mais a projeção. Natália, eu estou passando por projeção. Você não está ligado ao grupo das pessoas que veio para despertar outras, porque agora o trabalho será outro, né? Na verdade, eu acredito, eles não me falaram nada ainda, pode ser que no decorrer da leitura venha, mas eu acredito que agora vai ser a hora de identificação, né? Onde você vai conseguir ter uma troca profunda com as pessoas e você vai se unir ao seu grupo, porque a gente está com Plutão em Aquário, então é a era dos grupos. Nos próximos 20 anos, todos nós, faremos parte de grupos, então é importante a gente ter essa reflexão de qual grupo você faz parte, para que você saiba qual que é a frequência daquele grupo que você está. Se são pessoas que têm vícios, são pessoas que têm problema de saúde, qual que é a dinâmica. E quando eu falo grupo, não é amiguinho, vamos dar as mãos, 1, 2, 3. É você olhando ao seu redor, quando você está na lotérica, quando você está no banco, quando você está em casa, numa loja. Começa a observar o grupo de pessoas que estão no mesmo lugar que você está. Aquelas pessoas estão na mesma sintonia que a sua, tá? Então é muito importante. As meninas, é um momento muito importante para quem quer ter um relacionamento, porque você vai começar a sentir e visualizar um padrão que você carrega. Agora vai ser mais nítido. Você vai conseguir identificar o padrão que você tinha negativo, que gerava ali conexões muito ruins, e o padrão que você precisa se conectar agora,
né? Só que não é algo sentimental isso, tá? Deixa eu ver. Pode até ser que você sinta, mas eu vejo que a cabeça vai pensar mais. Você vai conseguir visualizar tudo que aquela pessoa tem, não vai ser projeção, você vai escanear a pessoa, tá? Então as pessoas aí que estão num processo, né, de mais evolução, que são os escolhidos, são pessoas que vão começar a escanear outras. E isso vai ser muito importante para esse processo de aliados que vocês vão ter nessa próxima fase, tá bom? Então é isso. Vamos iniciar aqui. Vamos iniciar aqui. Qual é a frequência da energia Yang? Pajem de paus. Vamos ver aqui o 5 de copas, certo? A imperatriz e o rei de copas. E a morte. Bom, o masculino, a energia Yang, está no novo início, né? Onde aí está tendo possibilidade de iniciar algo. O detalhe que eu vejo aqui, que é uma transição, é um novo início, só que veio com pajem de paus. O que significa? Tudo muito rápido, tá? Chega uma comunicação, uma notícia, uma notificação que leva esse masculino ter que mudar toda a vida. Inicialmente, havia uma energia de muita segurança emocional desse masculino, mas eu acredito que com essa mudança, esse masculino caiu no 5 de copas. Então é uma frequência onde traz uma fragilidade emocional, só que é uma possibilidade também desse masculino ter um crescimento. Mas a mensagem principal é que hoje tem uma mudança ocorrendo, uma manifestação, um início, só que é um pouco estressante e pegou o masculino de surpresa, tudo muito rápido, ter que tomar decisões rápidas e tem uma energia aqui de projetos, coisas que terão que ser feitas rápidas, tá? Vamos ver aqui a energia do feminino, 8 de paus, tá? Aqui tem uma energia forte de movimento, depois de um momento de grande preocupação do feminino. Cavaleiro de os enamorados, uma notícia, uma notícia que mexe aqui com o emocional. Aí tem uma comunicação aqui muito difícil, que leva aqui o feminino a passar por noites difíceis, de preocupação, de se sentir no momento de prisão, de pressão mental. Mas aqui fala que o feminino passou por essa frequência, né, por essa situação. E aqui ligado a um grupo, ligado a um grupo. Enfim, aqui o feminino nesse momento está num momento de expansão. É de fogo também, é uma energia masculina. Só que o feminino está num momento onde muita coisa está acontecendo e o feminino observando. Tem uma energia de observação do feminino. Talvez o feminino já praticou o que tinha que praticar, né? E resolveu soltar alguma situação. O masculino tem uma tendência a se movimentar. O feminino tem uma tendência a ficar observando,
tá? Pelo menos nesse momento da leitura. Vamos ver aqui qual o sentimento do masculino pelo feminino. As de copas, copas não, ouros, as de ouros. Então, o masculino quer ter um movimento rápido que leva aqui a uma realização, né? O as de ouros. É como se o masculino quisesse aqui ofertar algo aqui para o feminino, né? Trazer aqui uma solução ou o início de um compromisso. Então, tem um convite aqui do masculino para o feminino. Vamos ver qual é o sentimento do feminino pelo masculino. 3 de paus, tá? Aqui é como se tivesse uma pausa mesmo, uma espera. Tem uma energia de avanço, vontade de avançar, mas é como se o feminino estivesse contendo, né, a frequência. Olha lá, tá tentando se controlar. Parece que o feminino ele quer avançar. E o masculino, o sentimento pelo feminino é o eremita. O masculino, ele quer muito entregar algo para o feminino, só que está contido, está segurando ali, está escondendo algo, né? E o feminino está ali esperando um movimento. O feminino gostaria de ir avançar, mas a esperar, tá? Eu não sinto que aqui tem uma dinâmica negativa. Talvez se fosse na época da projeção, o masculino estaria projetando a ansiedade do feminino e o feminino sentindo que o masculino está escondendo algo, tá? Mas como não tem mais projeção, tem essa unidade, né? Essa individualidade, na verdade. Então, o que está se passando dentro do masculino está ali e o feminino simplesmente está se contendo, né? Entrando na energia feminina e tentando não entrar nessa energia masculina do avanço, do movimento. Vamos ver aqui o pensamento do masculino em relação ao feminino. As de copas e o 9 de paus e o diabo. Aqui eu vejo que o masculino tem noção da nocividade que está ficando para trás, com a energia do diabo aqui, do acorrentamento. Então, esse masculino entra com as de copas, 9 de paus, que são energias aqui de purificação, necessidade de dar um espaço ali para ter uma certa, talvez se proteger, né, de possibilidade de ataque ou até mesmo do lado sombra vir, né? Mas eu acredito que o masculino ele já teve o encontro que tinha que ter com esse lado sombra durante muito tempo e agora tem essa questão, já sei com quem eu estou lidando, né? Já sei quem eu sou. E isso é muito importante para essa purificação. Então, aqui o pensamento do masculino é iniciar algo e proteger ao máximo o feminino de qualquer tipo de ataque que lá atrás pode ter até partido do próprio masculino, claro, né? Vamos ver aqui o pensamento do feminino em relação ao masculino. Rei de copas e 6 de copas. E o 6 de ouros. Muito bom. Então, o feminino está totalmente otimista em relação à troca com o masculino. Está se sentindo tranquilo, né? O feminino, a energia yin está assim numa frequência
em harmonia, tá? A gente pode falar em harmonia. E aqui tem uma troca muito justa, tá? Ocorrendo. Tem um equilíbrio ocorrendo entre o feminino e o masculino. Então, o pensamento aqui é de colaboração, de partilhar, mas a palavra mesmo é colaboração, tá? Então, o feminino tá muito tranquilo, tá se sentindo seguro, tá se sentindo acolhido, e isso traz um aconchego, um equilíbrio que o feminino, com toda certeza, fazia muito tempo que não se sentia assim, tá? Muito tempo. Bom, vamos ver aqui qual a intenção do masculino. Cavaleiro de Copas e Pajem de Ouros. Aqui, sem dúvida, o masculino tem alguma coisa para entregar para o feminino. Alguma coisa que vai trazer um preenchimento, né? Como se fosse um pedido de desculpas, entregar um valor, né? Entregar ali um anel de compromisso para esse feminino, né? Firmar uma parceria. O masculino realmente quer oferecer algo de valor, né? O tempo, a dedicação, o amor, o respeito. Então aqui tem uma frequência muito boa vindo do masculino, né? Só que eu vejo que aqui é como se o masculino ele tivesse guardando algo, né, para o momento certo aí. É isso, que eu vejo a intenção é entregar algo para o feminino. É entregar os 5 de ouros e o 9 de copas. É como se faltasse alguma coisa ali. O masculino, ele se sente em dívida, né, com o feminino. Dívida material mesmo, né? Tem gente que é financeiro, né? Vamos falar, financeiro, de apoio, de cuidado, de carinho. Então, esses 5 que o feminino não tem, esses 6, né? O feminino tem os 5. O masculino quer ofertar o as para completar ali os 6 de copas, 6 de ouros. Então, aqui tem alguma coisa que o masculino realmente vai entregar, que vai trazer muita felicidade, ou já está trazendo muita felicidade ao masculino, vai entregar ali para o feminino como forma de recompensa, tá? Vamos ver aqui. Qual que é a intenção do feminino com o masculino? 2 de copas e o Papa, Diabo e Cavaleiro de Ouros. Olha, sinceramente, eu vejo que tem um detalhe aqui que muda, né? Nessa frequência. Tamanha é a transformação do feminino que o feminino não, pelo menos nesse momento, o feminino está dando muito mais valor ao aconchego e à segurança emocional, à harmonia da parceria do que o ouros, que é o convite, o compromisso, o anel, o dinheiro, tá? E é tão louco essa dinâmica que a hora que o feminino desiste, né? Na verdade, o feminino decide não cobrar ali algo, a mágica acontece, né? Que o masculino se dá conta da necessidade de
de dedicação a esse feminino. E esse feminino aqui eu vejo que busca essa conexão, né, com o masculino, o 2 de copas. Então tá bem forte aqui não digo que é uma inversão, porque não é, mas essa mudança. Vamos ver o bloqueio do masculino, 4 de paus e o pajem de copas. Eu vejo aqui que o masculino tá bloqueado daquela sedução barata, tá? Aquela sedução barata, isso tá bloqueado. Isso no mundo inteiro, tá, gente? Essa leitura eu já disse que é uma leitura que tem a ver com a dinâmica da polaridade desse planeta que a gente vive. Então, essa dinâmica, ela acontece em todas as relações. É claro que para quem está no processo de despertar de consciência, a gente sente mais esse plano sutil. A gente consegue raciocinar e identificar isso em todo lugar. Quem está dormindo, não. Tá bom? Então, aqui está bloqueado essa energia de sedução barata. Vamos ver aqui o desafio do masculino, julgamento. Entendo. E o imperador. Aqui tem a ver com o passado e com a família, tá? É isso, ó. Rei de paus, 8 de copas e o imperador. Aqui mostra que, para alguns casos, tem uma questão com alguém de fogo do passado, que esse masculino precisa resolver, tá? Mas pode ser alguém familiar, tá? Ou da família. Mas no geral, aqui tá falando que o masculino tá tendo que lidar com o passado. Um passado assim que estava apegado. Nesse novo ciclo, não vai ter como estar preso a um passado, porque são realidades totalmente diferentes. Vamos ver aqui a bênção, 8 de copas. Aqui tá falando mesmo de nessa nova fase, porque o julgamento traz uma verdade, um esclarecimento para algo. Eu sempre falo que a carta do julgamento é como se você, imagine assim, tudo que você passou na infância, na fase da adolescência, você conheceu pessoas, lugares, então você guardou na memória aquelas pessoas, aquelas histórias. Quando chega o julgamento, vem alguma revelação sobre esse passado. Então você pode rever situações e pessoas e daí você atualiza a sua tela mental. E muitas coisas que a gente grava da infância, a gente teve uma leitura errada. Se a gente voltasse, a história não era bem assim, porque a nossa mente, ela mente, a gente cria muita coisa. Então, por isso que muitas vezes a gente fala uma coisa para alguém do passado e a pessoa fala, não, mas aconteceu diferente. E realmente a sua mente, ela criou situações e fatos. Isso é até interessante. Eu vi uma atriz passando um feed, né, mostrando que ela, a vida inteira, ela se culpou porque a vez que ela ganhou um prêmio, ela esqueceu de agradecer a mãe dela. E ela chegou em casa, disse que a mãe dela falou um monte, que ela não tinha agradecido. E ela passou não sei quantos anos, né? Eu acho que vocês vão achar essa história.
E daí ela foi dar uma entrevista falando isso, né? Aí o jornalista falou, mas você agradeceu a sua mãe? Ela falou, não, eu não agradeci e eu me culpo. Aí ele passou o vídeo para ela e ela agradecia a mãe dela. Ela ficou assim, perplexa na entrevista, assim, porque ela guardou não sei quantos anos que ela não tinha agradecido. E ela falou que aquilo acarretou um monte de coisa na vida dela, né? Em relação à carreira, a própria carreira dela mesmo. Porque são pessoas que realmente ficam habitoladas nas regras, conceitos, né? Enfim, então o julgamento é isso, é quando você tem uma grande revelação que você pode ali, dali para frente, fingir que não viu nada, é muito difícil, mas tem possibilidade, ou você decide ali mudar o caminho, né? É uma carta que fala também de reconciliação, tá? E a gente tem o 8 de copas aqui. Então, o julgamento veio como desafio, tá? E o 8 de copas como bênção. A oportunidade de deixar algo para trás e iniciar algo novo com o louco, tá? E a gente tem o 10 de ouros aqui, fala de uma completude. É quando a gente chega ali e completa um ciclo. A gente, vou dar um exemplo material. Ah, eu quero construir uma casa. Você finaliza a casa. Ah, eu quero casar. Você casa. Ah, eu quero ter um filho. Você tem. Ah, eu quero passar na faculdade. Você passa. Eu quero me curar. Você consegue. Então, aqui está falando que tem a estrela, o 6 de ouros e o 10 de ouros, aqui o espiritual, ajudando vocês a concluir um ciclo na matéria, né? Na verdade, o masculino aqui, e todos nós temos as energias yin e yang dentro de si. Então, aqui a gente completa um ciclo. Vamos ver aqui qual o bloqueio do masculino com o feminino. A estrela e o rei de paus. Tem uma questão aqui que está bloqueado nesse momento o masculino alcançar uma situação em relação ao feminino. É como se o masculino não pudesse ou não tivesse acesso nesse momento a realizar algo muito grande ou muito distante, né? É como se o masculino tivesse olhando lá no horizonte, lá a 1000 jardas, né? Essa realização no futuro, lá longe. Então hoje está bloqueado essa energia de grande avanço em relação ao feminino e ao masculino, de alcançar algo muito grande, muito distante. Tá bloqueado isso, tá, gente? Vamos ver o desafio, 3 de ouros e o hierofante. Então, tem uma questão aqui que está muito clara nessa leitura. Além das finalizações das projeções, vai mudar essa exigência do feminino. Eu estou vendo que essa vai ser a grande mudança aí nesse momento para todos nós. O feminino não vai exigir nada no masculino a nível material, né, de compromisso mesmo. E o masculino, ele vai vir com essa energia. Então, pode ser que em algum momento o masculino estranhe muito querer colaborar com o feminino de certa maneira ali, e o feminino, eu não sei se é se espantar, mas não vai fazer muita questão, ou talvez vai ficar assim neutro em relação à ajuda do masculino. É como se não se gabasse, não se vangloriasse ou não se achasse importante, não tem aquela supervalorização desse ato,
tá? Vamos ver a bênção do masculino com o feminino. 10 de ouros e o rei de paus. Aqui o masculino, ele traz essa energia de expansão, né? Trazendo essa concretização pro feminino, para o feminino, na parte do compromisso mesmo. Então, eu tô vendo aqui que tem uma finalização de ciclo, muito pautada nesse novo movimento do masculino, de dedicar tempo, energia, nutrição para esse feminino, né? De cuidados mesmo. Cuidados mesmo. Então é isso. Vamos ver aqui o bloqueio do feminino, o hierofante e o 6 de ouros. É excelente essa leitura, tá? Porque para mim, assim, eu tô vendo muito claro as coisas aqui. Tá mostrando, gente, que o feminino, ele tá recebendo um bloqueio mesmo de receber alguma coisa ligado à ajuda de alguma autoridade, né? É como se o feminino tivesse impossibilitado ou bloqueado mesmo de receber qualquer tipo de ajuda de alguém maior ou de se envolver num compromisso, tá? Assim, de ter a responsabilidade ou compromisso com alguém ali, de ajudar e ser ajudado, sabe? Consciente. Porque é como eu disse, o masculino, ele tá se movimentando, ele tá na energia do 10 de ouros, então tá fazendo coisas. Mas é aquilo, o feminino, ele não tá nessa frequência de nossa, olha, não tem essa supervalorização, porque já teve um dia e não sei, eu nem sinto que é proposital, mas o feminino tá encarando ou vai encarar essa troca como, sei lá, como nada. Não vai ter nem essa identificação. Eu não sinto que nem tem esse raciocínio, olha o que está fazendo, olha o que não está. Talvez pode ser uma normalização do ato, porque é percebido, na verdade, é percebido pelo sentimento, porque o feminino entra no rei de copas, uma energia de inteligência emocional e equilíbrio, harmonia com o 6 de copas, exatamente por essa dinâmica com o masculino de apoio, né? Por isso que o feminino está se comportando assim. Mas é o que eu estou dizendo, talvez não tenha nessa reflexão, porque não há essa supervalorização, e talvez por não haver essa supervalorização, o masculino está se sentindo à vontade de fazer sem pressão e com uma consciência de que está retribuindo algo que faltou lá no passado. É isso. Vamos ver o desafio. Pajem de ouros e o diabo. Realmente aqui, o desafio realmente está em receber essa ajuda e não gerar um campo de codependência aqui. Isso é um desafio, porque isso pode ser refletido em algum momento pelo feminino, tá? Em algum momento pode ser que haja essa reflexão, principalmente em momentos 10 de paus, que o feminino está sobrecarregado. Então, esse auxílio o feminino talvez pense assim, ufa, que está aqui, mas isso também traz um peso, tá? É um desafio. Vamos ver a bênção
10 de copas e o 4 de copas. Aqui o feminino tem algum tipo de sabotagem do feminino que ocorreu no passado recente. O feminino não conseguiu observar um novo início, bloqueou esse campo de visão. Eu acredito que para o feminino estar hoje nessa intuição, ter subido esse nível, né, da percepção sutil das coisas, a intuição. O feminino passou pela noite escura, então não conseguiu prever essa mudança que está acontecendo ou que vai acontecer nos próximos dias com o masculino. Talvez o feminino foi muito pessimista, né, e projetou coisas negativas, porque a gente ainda estava com as projeções, né? Então, toda aquela coisa ruim foi projetada no futuro desse masculino, tá? E aqui tá falando que a bênção é que o feminino achou que era uma armadilha, e aqui veio o 10 de copas, que é a alegria da família, né? Vamos ver o bloqueio do feminino com o masculino. A grande sacerdotisa e os enamorados. Clarifica para mim a imperatriz e o 2 de paus. Então, aqui tá falando que o que tá bloqueado entre o feminino e o masculino. Aqui tem uma comunicação que traz muita dúvida, né? Aqui tá falando que essa energia de paixão, de movimento, até mesmo de estresse que gera, tá bloqueado. E até mesmo a energia de troca do feminino com o masculino aqui, com essa energia mais comprometida, porque a grande sacerdotisa, a imperatriz e o 2 de paus é a projeção do futuro, né, de prosperidade, de vida, de conhecimento, até mesmo de como que vai ficar lá no futuro. Isso está sendo, apesar da visão ampla do feminino, o feminino está proibido de ver muito mais além. Porque lembra que eu falei que o masculino ele vai dar, né, a dinâmica que traz alguma realização, mas não a longo prazo. Então, o que está sendo revelado é curtos períodos ali, distâncias curtas. Então, aqui está bloqueado grandes revelações a longo prazo, tá? Vamos ver o desafio do feminino com o masculino, 8 de ouros e as de paus. Aqui o desafio mostra que tem esse novo início ligado a essa energia do diabo, porque assim, a energia do diabo é uma energia que a gente trabalha aqui nessa matéria, tudo está ligado a essa frequência, o trabalho, o dinheiro, a saúde, mas a gente estava vivendo numa energia de desequilíbrio. Então é tudo, eu falo que é os 7 pecados, né? Então o desafio agora é lidar com essa energia da parte positiva, porque a gente passou por essas projeções difíceis ligadas às nossas sombras, as sombras do inconsciente coletivo, né? Então agora lidar com essa energia com um olhar otimista é difícil, né? Vai ter um processo aí de adaptação. Eu acredito que apesar da intuição do feminino estar muito, muito forte, o feminino ainda vai dar umas bambeadas, umas erradas aí em relação às projeções
é aquilo, vai de pessoa para pessoa, né? Mas eu acredito que como há esse histórico muito negativo, né, do feminino, provavelmente o feminino vai errar um pouco nas previsões, tá? Em relação ao próprio futuro dos outros, porque tem essa frequência negativa que vivenciou. Então, tem uma limpeza que está acontecendo. Por exemplo, se as projeções não acontecem mais, nesse momento que eu estou falando, já não tem mais, não está na nossa frequência. Só que a gente tem uma memória, né, que é o 8 de copas. Então, quando a gente vê alguma coisa que é parecido com o que a gente já viveu, a tendência é a gente se recordar que aquilo vai acontecer. E o espiritual está falando que não, que é um novo tempo. Então, por isso que a gente vai ter que abandonar esse passado, onde a gente estava envolvido emocionalmente com situações ali negativas. Então agora vai ter esse movimento novo e a necessidade do 8 de ouros, de trabalho mesmo, né? De experienciar coisas novas. Vamos ver a bênção do feminino com o masculino. Rei de espadas e cavaleiro de espadas. A bênção aqui é que vai ser resolvido muita coisa, vai ser organizado, principalmente ligado à relação em si, ao respeito, à compreensão. E aqui, para quem tem questões ligadas a documentos, vai ser organizado tudo, tá? 5 de paus, a bênção do feminino e o 7 de copas, é isso mesmo. Havia uma grande confusão nesses últimos tempos aí, porque houve muita influência aqui, né, do espiritual nas situações para colocar em ordem coisas que a gente nem vê. Então, a bênção vai ser que vai ser tudo organizado nos próximos dias e semanas, aqui muitas comunicações para acertar o caminho, o passo aqui entre o feminino e o masculino. O feminino tendo que desenvolver aqui na marra a energia feminina, né, de se controlar ali, tá? Então aqui tá falando de muita energia de espadas, muita organização da vida, né, de documentos, coisas ligadas à saúde, a contratos, a protocolos, muita coisa mudando nas leis, tem muita coisa aí que vai ocorrer na nossa estrutura social, ligada às organizações, à nossa escrita, decretos, contratos, tudo isso vai ser reorganizado. Estava muito bagunçado o negócio, tá? Muita coisa ali sendo negligenciada, muita gente roubando, muita gente mentindo, muita gente tendo vantagens aí, né? E isso vai ser cortado. E entra a energia da rainha de ouros e do rei de ouros e os 5 de copas. Aqui tá falando que vai ter a união, vai acontecer depois dessa nova organização social, né, das relações. As regras vão mudar. Aí tem o encontro do masculino com o feminino num compromisso, tá? Rei e rainha de ouros, num compromisso mais conservador, que vai ter que lidar com alguma coisa aqui ligada a uma ferida do passado. Mas o 4 de copas e o 6 de espadas. Aqui é aquilo que eu falei. Provavelmente
o que que vai acontecer? Aqui na hora que unir o rei e a rainha de ouros, vai ter uma memória da sabotagem do passado. E vai ter um desfecho aqui, que vai ficar para trás, vai ter um dia simbólico, não é simbólico, vai ter um dia marcado para resolver essa questão da projeção do passado da sombra do passado no presente. Vai ter um dia ali específico que vai ter esse encontro e vai ter esse choque de realidade. Pode ser que o masculino ele venha com essa energia de servir, né, de responsabilidade, de compreender, de nutrir, de assegurar a nutrição ali do feminino, né? E o feminino já venha daquele jeito ali. E isso vai ser ter um choque ali, porque o feminino vai projetar algo negativo e o masculino vem com algo totalmente positivo. Totalmente positivo. Então, aí que vai ser a virada de chave. Natália, quanto tempo isso? 56 dias no máximo. Mas eu acredito que venha antes. E isso tem a ver com os alinhamentos dos planetas? Pode ser que tenha, né? A gente entra numa frequência mais alinhada. Então, entra aqui na energia da Rainha de Copas, tá? Aí o feminino entra em contato novamente com essa energia mais pura, sensível, porque desconstrói, aquele mal é lavado. Então, o feminino vai entrar em equilíbrio com a energia afetiva, o rei e a rainha de copas, e depois o rei e a rainha de ouros. Então, é uma energia assim totalmente curada, tá? Eu acredito que o propósito é curar esse feminino, porque água e terra são elementos do feminino. Tá bom? Bom, vamos ver aqui futuro imediato do masculino. Pajem de copas e as de espadas. Aqui fala que tem um corte do masculino, mas que vem com algo muito sensível, tá? Não é um corte seco, é um corte, uma comunicação, uma verdade que traz uma demonstração de muito amor. Então pode ser que haja uma conversa séria, um corte entre vocês e o masculino entre vocês, só que aqui é com muito amor, né? Com uma energia de cuidado aqui. E inova, né? Vamos ver aqui futuro próximo, os enamorados e o carro. E a rainha de espadas. Aqui mostra que tem uma energia de dúvida num passado recente, que no passado, no presente, aí, presente e futuro próximo, tem uma mudança, uma viagem, um deslocamento e um novo direcionamento. Aqui eu acredito que essa parceria ela vai se romper e vai ter uma comunicação que traz um afastamento, um corte, mas volta a falar. Não é negativo, tá? Não é ruim. Vamos ver futuro imediato feminino com masculino, 6 de paus e 7 de paus. Aqui fala que chega uma comunicação que traz muita força para o feminino, para lutar pelos seus valores. E aqui, apesar de ter sofrido, passado por perdas, o feminino se sente vitorioso.
futuro imediato. Futuro próximo, o Sol e o 5 de espadas. Aqui o feminino tendo aí, claro, os desafios que tem que superar. E aqui há uma nova organização. Pajem de espadas, 4 de espadas e 5 de espadas. Aqui tem uma nova ordem, gente. Não tenho o que falar. Aqui fala que tem uma energia muito ligada a filhos ou criação aqui, tá? Ou criação. Cavaleiro de paus. Muito movimento e as de espadas. E a justiça. É isso. Aqui fala que tem uma energia de leão, Libra, muito movimento, deslocamento, tomar cuidado com velocidade, com corte, porque tem muito movimento. Trazendo aqui muita assertividade, acertos, equilíbrio, sabe? A roda fala que tem uma justiça sendo feita para o feminino sobre o passado, ligado à mãe. Tem uma justiça sendo feita agora, que vai trazer uma grande realização aí para o feminino, tá? Vamos ver aqui o último recado do feminino para o masculino, Rainha de paus e a roda da fortuna. Aqui fala de uma cura, de uma ativação, né? Inesperada aqui, ocorrendo com o feminino de uma hora para outra. E a justiça, é isso mesmo. O feminino aqui tendo uma grande realização, assim, de uma hora para outra, conseguindo concluir algo, a justiça sendo feita aqui para o feminino, tá? Vamos ver a última mensagem do masculino. 9 de espadas e o 7 de paus. Aqui mostra o masculino saindo de uma situação bem preocupante, depois que chega uma comunicação aqui, né? Faz o masculino entrar na energia do 9 de ouros e do 7 de paus, que aqui é a coragem para lutar, para defender, mas aqui está falando de uma energia de solitude. Então, o 9 de ouros é o masculino seguindo um caminho onde vai se cuidar, vai se nutrir, vai ter um novo direcionamento. Então, tem uma energia totalmente diferente do masculino, tá? E o 2 de ouros. Aqui o masculino ele vai tentar lutar também por questões aí pessoais, entrando num equilíbrio, tentar entrar num equilíbrio com outros, né, com o feminino, né? Só que primeiro o masculino aqui tem uma missão consigo, de manter a saúde, o equilíbrio, a realização, e depois entrar aqui nessa energia de tentar ter essa troca justa. E o 6 de ouros. É isso mesmo. O 5 de espadas é a organização das coisas. Pode ser que o masculino esteja aí com problemas financeiros, tá? Então tem todo um caminho. Sozinho, construo, realizo, daí depois divido, daí a gente multiplica. Então a preocupação hoje real do masculino é financeira, é material, é de se dedicar, de construir, de nutrir, para ter retorno, né? E a energia do feminino está muito ligada à organização de uma estrutura.
É isso. Bom, vamos ver aqui. Dar uma olhada. Qual que é o recadinho aqui do masculino para o feminino. Vamos ver aqui o recadinho. Me sinto destroçado por essa situação. Amor próprio. É isso mesmo. Tem um arrependimento muito grande aqui, viu? Vamos ver dessa frequência. Olha, o feminino pensando assim, gostaria que isso nunca tivesse passado. Aqui, o feminino, estou lutando para superar o passado, perdão, o novo caminho. É isso mesmo. Tá tudo certo aqui, de acordo com o que foi falado, já na leitura toda. Vamos ver palavras soltas, masculino para o feminino. Palavras soltas, explorando, buscando um novo lugar. Abrindo, gente, eu não tô falando palavras soltas, frase, tá? Abrindo, comunicação, momento especial, masculino. Vamos ver o feminino para o masculino. Aqui é harmonia, respeito e oportunidade. É isso. Bom. Deixa eu ver aqui se o masculino pudesse falar algo na intimidade para o feminino. Na intimidade. Tenho vergonha de mim. Me sinto inferior a você. Quero ofertar o que eu não te ofertei. Ou que alguém não te ofertou. Quero cuidar de você. Vamos ver o feminino. Intimidade com o masculino, feminino. Eu não sei, a impressão que o feminino ele tá preso em alguma coisa do passado, onde trazia um nível de muita satisfação para o masculino. É como se o feminino quisesse passar uma mensagem de que sabe o que o masculino precisa ou quer. Que sabe o que o masculino precisa. Não sei, a frequência do feminino aqui na intimidade tá uma energia de servir o masculino. Muito de servir. E tá nessa frequência do julgamento. Eu, assim,
Eu acredito que essa troca nem está acontecendo agora, porque o feminino está habitolado numa dinâmica que não vai existir mais. Assim, muito voltada ao querer do masculino. E não vai ser assim daqui para frente. O masculino, ele vai servir muito mais o feminino, tá, gente? É isso, olha. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, se cuidem. Até a próxima. Deixa o like, comentem no vídeo, se inscrevam no canal. Se você não conhece o canal, o Poder do Oculto, é o outro canal ligado aí ao tarô, à espiritualidade. Vai lá, dá um pulo. Tem também o Insta, Poder do Oculto. A gente tem 2 páginas no TikTok, Poder do Oculto Astros e @Cine Poder do Oculto, que passa aí vídeos da inteligência artificial, claro, com fundo espiritual, tudo tem mensagem que eu falo, mas a gente tem que, quem está vendo, tem que estar aberto para esse espiritual ligado às sincronicidades, tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.